Olá, meu nome é Rodrigo Silva de Oliveira, acadêmico de Ciências Biológicas, e meu título de projeto, que está alocado na área da Biologia da Reprodução, chama-se Avaliação do Controle Hormonal dos Órgãos Reprodutores Femininos de Molossos molossos, ênfase nas células produtoras e responsivas ao estradiol, cujo título do plano de trabalho se chama Avaliação do Controle Hormonal dos Ovários de Molossos molossos, ênfase nas células produtoras e responsivas ao estradiol, cujo orientador do projeto se chama Matheus Rodrigues Beguelini e o integrante do projeto, Juliana Filgueira Ferraz. O objeto de estudo do nosso projeto são os morcegos. São seres singulares, pois são os únicos dentre os mamíferos a terem um voo ativo e manobrável. Por isso dão nome à própria ordem de Chiroptera, do grego chiro, que vem de mão, e ptero, asa. Os quirópteros são a segunda maior ordem dentre os mamíferos, com mais de 1.386 espécies distribuídas pelo planeta. Não só a habilidade de voo, mas a sua orientação espacial, chamada ecolocalização, possibilitou esses animais a se dispersarem facilmente por ambientes naturais e urbanos, proporcionando diferentes recursos alimentares e possibilitando participarem de importantes processos ecológicos, desde o controle de insetos, polinização e dispersão de sementes. Dessa forma, existe não só uma diversidade na quantidade de espécies de morcegos pelo planeta e de processos ecológicos, mas também diversos padrões reprodutivos que cada espécie pode apresentar sob diferentes condições ambientais ou geográficas, fazendo com que as atividades reprodutivas elas não sejam totalmente conhecidas. E, principalmente as espécies tropicais, elas são apenas estimadas. O morcego utilizado na pesquisa, ele se chama Molossus molossus. É um pequeno morcego pertencente à família Molossidea, que é uma família exclusivamente insetívora, com cerca de 100 espécies ao redor do planeta, e no Brasil dessas 100, 28 espécies são encontradas, tanto em áreas rurais e urbanas. Esse pequeno morcego, ele é conhecido também como morcego da cauda solta, por apresentar uma cauda que ultrapassa o uropatágio. Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho é identificar e caracterizar as células responsivas aos hormônios estradiol e progesterona, e o padrão de proliferação celular nos ovários de molossos molossos durante suas diferentes fases reprodutivas, assim avaliando o impacto e as modificações que esses hormônios desencadeiam sobre esse órgão. Como metodologia, 30 fêmeas de molossos molossos reprodutivamente maduras foram coletadas na cidade de Barreiras, sendo divididas assim em 4 grupos amostrais. 10 fêmeas não reprodutivas, 5 grávidas em estágio inicial, 5 grávidas em estágio avançado e 10 lactantes. Após as coletas, os espécimes são pesados e eutanasiados, e após isso, o sangue é coletado para o processo de dosagem hormonal de estradiol e progesterona para serem lidos a fim de medir as concentrações séricas desses hormônios. E os ovários são retirados e processados histologicamente. Blocos de parafina com esses órgãos são seccionados em espessura de 4 micrômetros, posteriormente desparafinizados para o início do processo de imunohistoquímica. Basicamente, a imunohistoquímica é um método de localização de antígenos em tecidos, explorando o princípio da ligação específica de anticorpos a antígenos nos tecidos biológicos, funcionando assim como um marcador visual na microscopia. Aqui no nosso projeto, analisou-se o antígeno nuclear de proliferação celular, PSNA, para saber quais são os tipos celulares dos ovários de molossos molossos que estão em proliferação. Utilizamos o receptor de estrogênio alfa, o AR-alfa, para demonstrar quais são os tipos celulares dos ovários de molossos molossos que são reativos ao estradiol. E também um receptor de progesterona, PR, para demonstrar quais os tipos celulares de ovários de molossos molossos que apresentam esse receptor, onde são posteriormente revelados, contracorados com hematoxilina e analisados em microscopia óptica. Os resultados mostram que células da unidade folicular tiveram marcações positivas para o receptor de estrogênio alfa, marcando positivamente células da teca, da granulosa, células pavimentosas de folículos primordiais, folículos atrésicos, oócitos em fêmeas grávidas avançadas e lactantes e no corpo lúteo de grávidas iniciais e grávidas avançadas. Em relação ao antígeno nuclear de proliferação celular, PSNA,
houveram marcações positivas no epitélio germinativo, na túnica ambugínea e células foliculares pavimentosas em fêmeas não reprodutivas e grávidas iniciais, na granulosa e nas células glandulares intersticiais em todos os grupos, nas células da teca, nas não reprodutivas, nas grávidas iniciais e grávidas avançadas, no ósseo de fêmeas não reprodutivas, grávidas iniciais e lactantes e no corpo lúteo, presentes em grávidas iniciais, grávidas avançadas e lactantes. Para os receptores de progesterona, PR, marcações positivas foram vistas na granulosa, nos oócitos, nas células glandulares intersticiais e zona pelúcida em todos os grupos, no epitélio germinativo de fêmeas LAC, nas células da teca de fêmeas não reprodutivas e grávidas iniciais, nas células foliculares pavimentosas em fêmeas não reprodutivas, grávidas iniciais e lactantes, e nas células do corpo lúteo, em grávidas iniciais, grávidas avançadas e lactantes. A dosagem hormonal mostrou que fêmeas não reprodutivas e lactantes apresentaram concentrações séricas de estradiol e estatisticamente semelhantes. No entanto, a concentração aumenta significativamente nas fêmeas com gravidez inicial e tem uma leve queda em grávidas avançadas. Da mesma forma, as concentrações séricas de progesterona foram estatisticamente semelhantes em fêmeas não reprodutivas e lactantes, mas com aumento significativo nas fêmeas grávidas nos grupos iniciais e avançados. Então, de forma geral, os hormônios eles vão ser os moduladores ou modificadores das reações enzimáticas do próprio metabolismo que atua em diversas partes do corpo, principalmente nas atividades do sistema reprodutivo, na maioria dos mamíferos. Essas atividades elas vão estar associadas também aos ovários, que além da sua capacidade de produzir e liberar óvulos, que é a capacidade gametogênica, produzem e liberam hormônios, que é a função endócrina, importantes também para a regulação do próprio sistema reprodutivo feminino, tendo o estradiol e a progesterona um relevante papel nesse processo. Identificar e caracterizar as células responsivas ao estradiol e à progesterona nessas estruturas da unidade ovariana durante essas diferentes fases reprodutivas permite avaliar o impacto e as modificações que esses mesmos hormônios desencadeiam no ovário, principalmente nas células foliculares, nas células luteais, como também nas células glandulares intersticiais, como vimos nos resultados. Dessa forma, concluímos que o estudo dos padrões hormonais, junto ao entendimento da dinâmica de proliferação celular nos ovários molosos durante as diferentes fases reprodutivas, mostra um papel importante na manutenção e modulação desses hormônios de forma direta e indireta no ciclo reprodutivo e dos aspectos fisiológicos inseridos em todo esse processo, o que abre um leque enorme de possibilidades para o entendimento do padrão hormonal nesses morcegos. Deixo aqui as principais referências bibliográficas utilizadas no projeto e um agradecimento especial ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e à Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB.